maravilhoso és tu para mim, Senhor. Maravilhoso é pra mim. Igreja, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. E é chegado o reino de Deus, a mensagem do centro do seu coração. O Senhor decide, eu vou obedecer. É grande a seara do Senhor, mas são poucos os trabalhadores. Quem é que irá se dispor? Distante eu pude chegar, tão cansado e ferido estou. Que saudade de ouvir tua voz, que vontade abraçar. Estou voltando nos teus braços, Senhor. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor lhe diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Rei excelso, supremo e grandioso Deus, recebe o nosso louvor como aroma suave, ó Deus, e que possamos verdadeiramente do fundo do nosso coração, não somente de palavras, mas que no final desse culto possamos sair diferente do que chegamos aqui, ó Deus, com o coração cheio e renovado da Tua presença e do Teu amor. E que agora iremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, onde iremos
aprender um pouco mais de Ti. E queremos que essa mesma palavra, Deus, faça mudanças também em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Deixe sentar, irmãos, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, coloca aí, Harisma, os 8 fundamentos. Nós estamos no mês das Escrituras. Nós temos, a cada 2 anos, nós repassamos os fundamentos, aquilo que nós achamos que é importante para a carreira cristã, para a vida cristã, para ser um cristão saudável, né? Então, nós queremos ser isso aí, né? Nós temos uma missão, uma declaração de missão, uma visão aonde nós queremos chegar e os passos para chegarmos lá. Só isso, né? Vai levar toda a nossa vida. Só, apenas esses 8 fundamentos. Semana passada tivemos uma primeira mensagem sobre o tema o que é a Bíblia, no sentido mais prático possível. Mas achamos importante mencionar que ela é um livro revelado. Deus falou meio como quem fala para a sua secretária, embora a secretária não soubesse o que estava acontecendo. De que ela é um livro indestrutível, de que ela é o livro mais amado, que é o livro mais odiado, que é o livro mais traduzido, que ela é um livro vivo, espiritual. Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. São espírito e são vida. E que ela funciona, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar alma e espírito, corpo, alma e espírito, juntas e medulas, discernir os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Mas hoje, queria que você pensasse na Escritura como... Deixa eu ver se está tudo aqui. Às vezes o pessoal pensa que eu vou fazer umas mágicas quando vem umas coisas para cá, né? Que você pensasse na Escritura como um livro limpador. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 26. Porque lá fala de uma limpeza que Jesus Cristo fez na sua igreja. Isso é, na vida de toda pessoa que experimentou o novo nascimento, seja em que circunstância for. Diz Efésios 5, 26, que para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu não sei se você já pensou na profundidade dessa expressão e a relação dela com as Escrituras. Houve uma purificação por meio de uma lavagem de água pela palavra. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito diz que houve um lavar regenerador. Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse lavar regenerador que Deus fez pela palavra em nós é meio parecido com aquilo que a gente entende sobre a santificação. Que existe a santificação posicional em Cristo, todos estamos santificados, mas existe a santificação como um processo para ser seguido, para ser buscado todos os dias. O lavar regenerador é a mesma coisa.
Já aconteceu um lavar de Deus sobre nós. Sua palavra, Jesus Cristo disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Já rolou esse lava-jato do bem, né? Esse lava-jato espiritual. Foi instantâneo, Deus nos lavou pela sua palavra, etc, etc, etc. Mas é preciso também ser lavados e limpados pela palavra como um processo, no dia a dia. Porque às vezes, meus irmãos, o nosso coração vai ficando sujo. Às vezes nossa mente parece um esgoto. Às vezes nós encontramos certas situações em que a pessoa está com a mente tão suja, com a mente tão poluída, que ela pensa assim: não tem mais jeito para lavar. Não, como é que faz para lavar a minha mente? É muita imundícia que eu deixei ser colocada lá dentro. Quando nós falarmos hoje sobre a Bíblia como um livro limpador, estamos dizendo que se você se expõe à leitura desse livro, a ponto de que ele vá tomando conta da sua mente, existe um processo de substituição. As sujeiras que estão dentro do seu coração, da sua alma, da sua mente, vão ter que sair, porque a sua mente vai sendo ocupada, vai sendo cheia pela palavra de Deus. É por isso que lá em Colossenses 3, versículo 16, diz para a gente se encher da palavra. Que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Não é só uma questão, meus irmãos, de conhecer. Não é uma questão de ter Bíblia aberta com aquela fita ridícula no Salmo 91, aquela bibliaça enorme na casa. Não é assim que funciona. Não é questão de caixinha de promessa. Não é questão de passagens selecionadas. Nem mesmo apenas de só ter um compromisso de ler, mas um desejo de ser possuído pela palavra de Deus, de ser limpado por ela. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, que você vai entrar um pouquinho no processo de como é que isso funciona no dia a dia. Josué capítulo 1. A maioria conhece a história. Moisés morreu, Josué está meio deprê, e Deus diz: ó, levanta, bora, tem uma terra para conquistar, aonde você pisar vai ser seu. No caso de para Josué esse mandamento foi válido, para você não vale, tá? Onde você pisar é seu, mentira. Essa foi uma palavra dada para Josué, nunca será para você, porque senão você conquistava essa cidade todinha, rapidinho. Essa cidade seria de quem acreditasse nessa bobagem. Josué está em processo de conquista da terra. Há uma terra física para ser conquistada, e onde ele pisar vai ser dele. Infelizmente não deu tempo de Josué pisar até onde deveria, né? Ficou faltando aí uns 90%, mas tudo bem, isso dá problema até hoje, isso dá confusão até hoje. Mas olha, versículo 8, porque Deus diz que Josué, para ser forte, teria que ter um envolvimento com esse livro, um envolvimento com essa palavra. Então ele disse assim, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O mandamento para Josué não foi apenas de ler, não foi apenas de gostar. O mandamento para Josué foi de meditar. Meditar é uma daquelas palavras esquisitas que a gente pensa que sabe o significado, mas não sabe. Se eu dissesse para você, medite agora, o que você faria? Como é que medita? Não é? Então tem muita palavra que a gente tem certeza que sabe o que significa, mas não necessariamente. E meditar é mais prático e menos oriental do que você imagina. Meditar é extremamente prático. Por exemplo, se alguém puder me trazer um pouquinho de água, por favor. Meditar vem da raiz de uma palavra hebraica que significa ruminar. O que é ruminar?
Existem uns animais que ruminam. Eu não entendo todo o processo da ruminação, mas parece que funciona assim. Eles mastigam o alimento, mas eles mastigam muito. O boi é um ruminador. E toda hora que a gente está olhando para o boi, ele está, né, mexendo aquela boca ruminante, né? Dizem que ele passa aí uns 2/3 do dia só ruminando. Aí parece que o alimento vai para o estômago, aí não satisfeito, ele regurgita se for necessário e ainda dá mais uma ruminada. Obrigado. Existem muitos animais na natureza que ruminam, muitos que não ruminam. O boi rumina, né? Por que o judeu podia comer boi? Porque uma das regras era: vai comer tudo que tem, não pode comer tudo que tem casco fendido, não é fedido, é fendido e não rumina. Porque o judeu não comia porco, o porco tem casco fendido, não rumina. O boi rumina, o casco é fendido, mas rumina legal, rumina muito, passa o dia remastigando, ruminando, remastigando, mastigando. Agora a pergunta é: o que boi geralmente come? O que boi come? Capim. Boi não vai num rodízio de repolho, de alface, né? Boi come geralmente capim. Agora, para que tanta ruminação? O boi não podia engolir feito a gente, né? Feito a maioria de nós, que come rapidinho, né? Eu vou comer com algumas pessoas, não parece, mas eu quase rumino, irmãos. Eu como lentamente, mas é muito, mas é lento. Então eu vou comer com algumas pessoas e o prato dele desaparece. Falo, cadê o prato que estava aí, irmão? Comi. Mas assim, né? Tão rápido, tão ligeiro. Então por que o boi não é assim, que come rápido? Por que ele precisa ruminar? Há uma razão muito poderosa por trás da ruminação do boi. É na ruminação, aprenda isso, que ele vai absorver tudo que o alimento puder lhe dar. Absolutamente tudo. Se o boi não ruminasse, ele seria um boi esquelético. Ele seria um boi, ele não seria aquele boi obeso, aquele, né? Aquele boi gostoso, né? Que dá um cupim legal, né? Que dá um contrafilé legal, que dá um rodízio bacana. Porque veja bem, meus irmãos, o boi comendo apenas capim fica daquele jeito. Por quê? Porque tudo que o alimento puder lhe dar, todas as proteínas, todas as vitaminas, todos os minerais, ele vai absorver. Nheque, nheque, só ruminando. Nheque, 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 nheque de novo, nheque de novo. E toda hora que você olha para o boi, ele está. Boi não come rápido. Boi não é como um militar de exército. Boi rumina. Quando Deus está dizendo para você, assim como disse para Josué, quando ele está dizendo, medite na palavra, é como se ele estivesse dizendo, para de comer rápido, remastiga, reveja, repense, memorize se for possível, leia em outras versões, faça perguntas, tire lições, e depois vá de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aí você vai absorver para a sua vida o máximo que a palavra de Deus puder lhe dar. Está entendendo como é diferente? É uma relação tipo boi e capim. É uma relação inseparável, uma relação profunda de amor com as Escrituras. Eu vou aqui fornecer para você alguns passos. Não gosto de sacramentar isso como um método obrigatório, mas se você quiser entrar num processo de ruminação das Escrituras, para se limpar mesmo, você pode começar seguindo os seguintes passos. Por exemplo, você pode orar no começo do processo. Deus, me dá poder da tua palavra. Que a tua palavra entre em mim como algo vivo. Não quero que ela seja apenas um livro. Revela novas verdades a mim, meu Pai.
Tu diz na tua palavra que se eu te invocar, tu me responderás e vai me anunciar coisas grandes e ocultas que eu não sei. Eu quero te pedir que o Senhor desvende os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Me ajuda, meu Pai, a ter esse dia de hoje completo, com uma relação com a palavra do Senhor. Ore para que Deus aplique a palavra em você. Aí você deve perguntar assim, mas o boi não ora quando vai comer capim. Pois é, boi não sabe orar, você sabe. Depois, escolha uma passagem das Escrituras e procure entender. Não tenha medo de querer entender. Você não pode ler feito um papagaio. Não tenha medo de querer entender. E nesse processo de querer entender, vale tudo. Vale pedir direção de Deus. Vale ler numa outra versão. Tem gente que diz, pastor, essa Bíblia aqui, eu entendo nessa Bíblia aqui. Né? Essa outra aqui parece que tem umas palavras meio esquisitas. Não é? Eu quero esse tal do beneplácito. Aqui tem o beneplácito da vontade de Deus. Eu não entendi, mas nessa outra aqui já fala numa linguagem diferente. Qual é o problema? Se você tem acesso a um dicionário bíblico, se você... Olha, é maravilhoso se apaixonar pelas palavras. Saber o significado das palavras. Eu sou apaixonado por uma frase de Carlos Drummond de Andrade que dizia: entra silenciosamente no reino das palavras. As pessoas não se preocupam com as palavras. Elas não se preocupam com o significado das palavras. No livro de Salomão, no livro de Provérbios de Salomão, quando Salomão escreve para seu filho, ensinando o caminho da sabedoria, ele diz para que você entenda as palavras. Não há como traçar um caminho da sabedoria se você não se importa com as palavras. Se as palavras no mundo da comunicação são importantes, agora imagine as palavras relacionadas à sua vida espiritual. Procure entender as palavras, queira entender. Você orou, escolheu a passagem, agora você quer entender, vai buscar a direção de Deus para entender. Se tem um comentário bíblico, um dicionário bíblico, uma outra versão, etc. Procure entender. Depois disso, depois de ter feito isso, você vai tirar uma lição. Você está ruminando. Você não é uma refeição rápida, não é um fast food. A relação da maioria dos cristãos com a palavra é de fast food, é de lanche rápido, né? Você está ruminando e você quer tirar uma lição. O que é que Deus está falando para mim? O que é que Deus realmente está falando para mim? Eu estou disposto a ouvir o que Deus está falando para mim na sua palavra? Depois, então, você orou, você escolheu uma passagem, você procurou entender, você tirou uma lição e agora você vai tomar uma decisão. Porque se você não toma decisões, a palavra de Deus não faz muito sentido. Ela não é um livro apenas para ser lido, nem mesmo apenas um livro para ser crido. Ela é um livro para ser obedecido. Eu esqueci um passo que ficava no meio, que é escolher uma passagem para memorizar, né? Memorizar a escritura é importante, decorar é importante. Nós vivemos uma geração que odeia decorar. Que pena. Que pena. Decorar vem do italiano decore, de coração. Olha que coisa bonita. É aprender de coração. Se eu soubesse quem proibiu a tabuada nas escolas, eu acho que eu ia querer matar esta pessoa, né? A tabuada é um programa de cálculo avançado, era só memorizar. No meu tempo era assim, era só memorizar. É um programa de cálculo avançado, você instala. 9 vezes 9, olha, vocês não decoraram, fica difícil. As novinhas não sabem, né? Os novinhos não sabem. 8 vezes 6, olha aí, está pensando ainda, fica difícil, né? Então, antigamente você memorizava a tabuada, você estava na frente já, né? Você tinha um programa de cálculo avançado. Aí veio alguém e falou, mano, nós não temos que decorar, nós temos que aprender. Aí deu no que deu, né? Deu no que deu. O negócio está sério. O Brasil está perdendo para países africanos no ranking educacional. Uau!
Que loucura. O Brasil está perdendo para países africanos. O Brasil está próximo dos últimos. O ranking é horrível. A educação, o nível ficou tão baixo que tem gente que pensa que o contrário de feminino é fé masculino. Acredite no que eu estou dizendo. Acredite no que eu estou dizendo. Porque alguém falou, não, decorar não é importante. É importante sim, né? Tente não decorar a tabela periódica para ver como é que sai. Não, eu não vou decorar, eu vou aprender. Tá, tá bom. Então, decorar é importante, memorizar. Existem promessas para quem memoriza as escrituras. O Salmo 119, por exemplo, aquele salmo que é piadinha entre os crentes, que não gostam de ler o Salmo 119, ele é um salmo todo sobre as escrituras. Dezenas de nomes diferentes são usados para as escrituras. A tua lei, os teus decretos, o preceito, está tudo lá. A palavra, cada versículo do Salmo 119 é sobre as escrituras. E tem um desses versículos do Salmo 119 que diz assim: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar. Olha como é poderoso. Eu nem me lembro qual é o versículo, mas talvez alguns. Versículo 11, Salmo 119, 11. Está vendo como a Bíblia é um livro indestrutível? É só juntar todo mundo que sabe, a gente refaz ela de novo. Salmo 119, 11. Eu guardo as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar. Então não tenha medo de memorizar as escrituras. A sua vida deveria ser uma sequência de memorização de versículos das escrituras, de preferência um por dia. De preferência, um por dia. Na prática é assim, pegue um papel, bote no bolso, escreva do lado a referência, do outro lado o versículo escrito. E sempre que puder, o dia inteiro, sempre que puder, guarda no coração as tuas promessas, não, tuas palavras, né? Então, na fila do banco, no consultório médico, em qualquer lugar, você tem tempo para memorizar as escrituras. Você está ruminando. Você orou para ter entendimento, você escolheu uma passagem, você decorou, né? Decorou, você procurou entender, você tirou uma lição e você tomou uma decisão, e esse é o seu dia. Por que eu quero enfatizar a palavra de Deus como um livro curador? Porque na sua caminhada cristã, se você não tiver a convicção profunda de que a palavra deve ocupar a tua mente, encher tua mente, outras coisas encherão. Simples assim. Outras coisas encherão. Então, deixa eu tentar ilustrar para você como funciona quando você vira tipo um boi, não é? Tipo um ruminador. Então, se você quer virar um ruminador, você precisa saber o que você está fazendo com a sua mente quando você medita na palavra de Deus. Imagine que isso aqui é sua mente no estado puro. Olha que maravilha, né? Sua mente no estado inocente. Esse copo d'água representa sua mente limpinha. Você deve estar pensando, isso aí não é a minha mente. Isso aí não é a minha mente, de jeito nenhum. Mas imaginemos que seja. E isso aqui representa algumas coisas que foram entrando e complicando sua mente. Então, aquele canal que as mulheres gemem, aqui, né? Uma mágoa, mágoa é ruim, né?
uma cobiça, um desejo proibido, né? Um mau uso da internet, né? Que mais? Bateu na sua mãe. Alguns querem, acredite. Não perdoa seu pai. Não perdoa seu pai, né? E etc. E você foi ficando esse esgoto, né? Aquilo que era tão purinho, tão limpo, inicialmente virou esta Coca-Cola, este negócio. Aí você diz, não tem como limpar isso aqui. Agora imagine que isso aqui é o que Efésios 5:26 diz, a água pura da palavra, né? Quando você medita, é como se você jogasse isto aqui dentro disto aqui. A água pura da palavra na sua mente. Aí você vai dizer assim, mas não vai limpar não, né? Não vai limpa de jeito nenhum. Minha mente está pior do que isso, está pior do que o esgoto. Não pode meditar o quanto quiser, mas o negócio lá tá feio. Aí você começa devagarzinho, deu umas meditadinhas. Você falou, eu falei que não mudava, né? Aí eu vou desistir desse negócio. Não desiste não, você vai criando o hábito de ir meditando, aí você vai meditando mais, vai meditando. Aí já deu uma. Vocês, pô, o irmão mudou, olha, né? Tá aparecendo agora o Guaraná, né? mudou de Coca-Cola para Guaraná. Aí você continua meditando. Aí agora você já está um Guaraná assim ralo, né? Um negócio mais leve. Aí você diz, puxa vida, é bom demais, estou meditando. Aí tá bem diferente, né? Mas se você meditar mais, bem mais, olha o que vai acontecer com você, olha o que a palavra de Deus pode fazer com você. A Bíblia diz que ela é água pura. Deus manda você meditar, porque Ele sabe o que está dizendo. Quando a palavra de Deus ocupa sua mente, ela pode fazer você ter uma mente santa. Amém? Aí você continua meditando, que é para não deixar as outras porcarias ocuparem a sua mente. Então, quando Deus está dizendo assim, olha, o segredo é meditar, quando? De dia e de noite. De dia e de noite. O primeiro salmo da Bíblia, que é o Salmo 1, é um salmo sobre uma pessoa diferente, que é chamado lá de o justo. E diz que aquele homem, um dos diferenciais dele é que ele tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você não gostaria de ser essa pessoa? Você não gostaria de fazer sua mente ser alterada pela palavra de Deus? De se apaixonar por esse livro, de fazer com que esse livro vire a sua vida, o seu alimento espiritual? Quais são alguns benefícios? Se eu começo a meditar, quais são alguns benefícios? Bom, além dos benefícios espirituais, acredite, existem benefícios materiais. Por exemplo, a Bíblia diz que você vai prosperar. Eu não sei se você está pronto para ouvir isso, mas você vai prosperar. Não é uma prosperidade com base no evangelho da prosperidade, como essa confissão positiva, eu declaro e coisas acontecem, não tem nada a ver com isso. Não é imediatista, não é uma prosperidade via corrupção, é uma prosperidade a partir dos princípios da Escritura que você vai aplicar na sua vida, que você os conhece, e eles naturalmente vão fazer de você uma pessoa próspera. Quando a gente fala de prosperar, muita gente pensa na conta bancária.
Mas o apóstolo João escreveu para uma pessoa e ele disse assim: olha, eu agradeço a Deus porque você é próspero, assim como é próspera a tua alma. Assim como a tua alma é próspera. Não é só uma conta bancária próspera, meus irmãos. É uma pessoa próspera. É uma vida próspera. Aquele cara do Salmo 1, que é dito assim: bem-aventurado o homem que... Rapidinho, alguém me ajuda, deu branco. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto. E tudo quanto ele faz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, prosperará. Claro, ele é um cara diferente. Quando Jacó estava para morrer, e ele pronunciou as bênçãos sobre cada um dos seus filhos. Quando chegou na hora de José, ele disse assim: José é o ramo frutífero junto à fonte, junto às correntes de água. Ele é esse cara. E foi, não é? José é o ramo frutífero junto à fonte, junto às correntes de águas. Jacó viveu antes do Salmo 1, mas se Jacó vivesse depois e tivesse lido o Salmo 1, ele diria: meu filho é esse cara aqui. Jacó é este cara do Salmo 1. Então há uma promessa incrível. Você pode prosperar. Que Deus disse para Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, eu não gosto do evangelho da prosperidade. Eu uso uma frase que John Piper usou uma vez. Ele disse: se me perguntassem o que eu sinto pelo evangelho da prosperidade, ele disse: ódio, nojo. Posso fazer dele as minhas palavras sem problema. Mas também não gosto do evangelho do fracasso, não é? Não gosto do evangelho da miséria. Não posso louvar uma carreira cristã que leva o cara a ser um bananão, que não faz nada nesta vida, que vai morrer dependendo dos pais, dos avós, dos tios, porque não sabe fazer prosperar o seu caminho. Esse livro também é um livro de prosperidade, porque ele tem princípios de prosperidade. Aliás, o que ele ensina sobre dinheiro, sobre economia, você não faz ideia, e você precisa aprender esses princípios. Então Deus diz: se você medita de dia e de noite, você vai fazer o seu caminho bem sucedido por onde quer que andares. No versículo 7, ele diz: dela não, tão somente seja forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo tudo, toda a lei que Moisés meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Tá bom para você assim? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Um outro benefício: você vai ficar mais inteligente. Talvez você não acredite nisso, mas você vai ficar mais inteligente. Literatura deixa as pessoas mais inteligentes. Literatura deixa as pessoas mais pensantes. A Bíblia tem todo tipo de literatura. Tem literatura de guerra, tem literatura de códigos, tem literatura poética, tem literatura histórica, tem literatura de sabedoria. Você vai ficar mais inteligente. Há histórias incríveis de pessoas que desenvolveram suas inteligências a partir das Escrituras. No Brasil, observou-se um fenômeno
que a geração dos filhos dos primeiros crentes prosperou. E é sempre assim, a outra geração prospera. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil queriam alfabetizar pessoas para lerem as escrituras. Isso foi fantástico. Isso foi fantástico para a carreira daquelas pessoas, para aquelas famílias. Houve mudanças naquelas famílias. Mas há um benefício espiritual incrível. Você vai ser uma pessoa mais limpa. Porque sua mente está se tornando tão suja. Porque você nunca aprendeu a ruminar a palavra do Senhor. A ter uma relação realmente de paixão. A ter uma relação realmente de dependência. Um conselho que eu dou é: começa pelo Salmo 119. Começa pelo Salmo 119. Ele é um salmo todo sobre a palavra. As promessas estão lá. O que Deus vai fazer com a vida de uma pessoa que se apaixona por esse livro e que quer viver esse livro no dia a dia. Além do mais, você vai começar a experimentar novos padrões de santidade. E você vai deixar de ser apenas um religioso para ser um cristão com autoridade. É maravilhoso conhecer a Bíblia. É bom. Mas é maravilhoso também experimentar respostas, limpezas que esse livro traz para as nossas vidas. Eu já tive situação de sentar com pessoas e precisávamos de uma resposta na palavra de Deus. E saiu dali uma resposta que nenhum outro lugar do mundo daria. Que não havia ninguém que pudesse trazer uma palavra com aquele peso de sabedoria. Saiu ali da palavra de Deus, buscando respostas na palavra de Deus. Volte a meditar. Se você parou, volte. Ou comece. Esse livro tem poder a limpar sua mente. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque um dia o Senhor fez uma lavagem em nós, como diz a tua palavra, lavagem pura pela água da palavra, o lavar regenerador do Espírito Santo. Como disse o teu filho Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Se há pessoas aqui, meu Senhor, a quem essa palavra de Jesus ainda não fez sentido para eles, que se arrependam, que cheguem diante de ti e digam: Senhor, limpa meus pecados através da palavra do teu filho Jesus. Eu quero crer no teu filho Jesus, que derramou o seu sangue para cumprir essa palavra e fazer esse lavar regenerador na minha vida. Mas também nós queremos pedir, meu Senhor, que enquanto estivermos nessa terra, o Senhor nos dê a paixão necessária para ter essa lavagem do dia a dia, essa purificação do dia a dia, de encher a nossa mente com a palavra de Deus, ruminando todos os dias, repassando, revendo, fazendo perguntas, se alegrando, vibrando, agradecendo, orando por aquilo, tomando decisões, procurando entender, lendo de novo, meu Senhor, e que os efeitos sejam visíveis na nossa vida e que muito fruto seja gerado a partir disso. Glorifica o teu nome na nossa vida, meu Senhor. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Você foi edificado? Então você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra no nosso meio. Me escuta.